Forfeiture. Mas tem um povo aí que arrasta uma corrente, né, cara? A maior característica, para mim, da música brasileira é surpresa. Agora é nunca mais. Cláudio Vigo e Carlos Pontual conversam sobre música e sobre tudo mais. Hoje, o que é que a música brasileira tem? Música brasileira. Tradição ou ruptura? A música brasileira. 1, 2, 3, já! Eu acho que tem uma definição clássica, né, que é a música brasileira é qual? É a feita no Brasil. Essa coisa de você pegar e amarrar num purismo e querer dizer que Aguinaldo Timóteo é bolero, não é música brasileira, que os sertanejos não são música brasileira, ou que mesmo funk carioca não é música brasileira, eu acho que são bobagem. Eu acho que é. Você pode gostar ou não, mas isso existe. Isso é feito aqui, tem um público consumidor e não é o tipo de coisa que eu gosto. Mesma coisa aquela MPB clássica, universitária, que o pessoal fica, que é como se fosse o ápice da civilização brasileira, aqueles anos que teve Chico Buarque, que teve isso, que teve aquilo, aquele saudosismo de uma época que já foi. Hoje a gente tem algumas pessoas imitando esses caras e já foi. E se você for ver, na linha evolutiva da música brasileira, é um misturão muito interessante que vem de muita coisa. Muito, muito. Eu li um livro essa semana que assim, eu recomendo demais, assim, se vocês não leram, que é uma biografia do Giron sobre o Mário Reis. O livro é uma delícia absoluta, contando a vida do Mário Reis, que foi o primeiro cantor assim, a cantar miudinho, né? O cara sem dó de peito. O primeiro cara a aproveitar o microfone e cantar baixo. Ele baixou uns 2, 3 tons lá para poder cantar samba. E ele cantava com Francisco Alves, que rebentava. E o Mário Reis era um cara da alta sociedade, ele filho de gente muito rica. Ele era filho do pessoal da fábrica de tecido Bangu. Ele morou no Copacabana Palace, tudo isso, e era um grande ídolo das multidões. Todo mundo gostava. Só que o cara meio pirado, saiu. Só que, assim, você começa a ouvir, depois eu comecei a ouvir o Mário Reis, e por mais que digam que não, cara, você não consegue imaginar a Bossa Nova e João Gilberto sem o Mário Reis. Assim, não dá. Total. Eles são filhos daquilo ali. Como outras coisas, por exemplo, você pegar um cantor desse de extensão grande, você vai ver lá o Chico Alves, aquele negócio cantando, Orlando Silva, não sei o que, pô, tem tudo a ver. E assim, é um tipo de cantor que só pôde surgir por causa do desenvolvimento tecnológico de microfones que poderiam captar uma voz com emissão mais leve, né? Mais fraca, assim. Não é aquele dó de peito, como você falou, que eram cantores de uma época que... Tinha que marcar na cera, né? Bicho, exatamente. E assim, pô, era um microfone para todo mundo, orquestra e tudo. Agora, com a tecnologia, foi possível, né? Não só a ousadia artística do cara, mas a tecnologia que proporcionou. A gente ouvia o cara, né? Ele chega mais perto do microfone. E esse discurso, essa coisa que eu acho que é muito brasileira, pelo menos brasileiro, a música brasileira é muitas coisas, né? Mas eu acho que uma característica do intérprete brasileiro, durante muito tempo foi isso, pelo menos, é a maneira de dizer a letra, né? Além da afinação, o timbre, tudo, mas a personalidade, a divisão rítmica e a maneira de dizer a letra. Você vê, era Cid Almeida, que é uma das minhas cantoras preferidas, do Noel Rosa também. Ela cantava pra caralho, assim, tinha um timbre sensacional, uma malandragem na divisão e tal, mas assim, a assinatura dela, o lance de dizer o texto, né? A coisa que você vê até hoje em cantores contemporâneos de samba, sei lá, Zeca Pagodinho, por exemplo, que é um puta cantor foda. Uma grande parte
do barato de ouvir ele cantar é o lance, é o jeito dele dizer a letra, né? Que além de ser uma coisa que você vê que foi uma coisa pensada, não, esse verso, eu vou dizer assim, tem a coisa do momento também. De que um dia ele cantou de um jeito, outro dia ele cantou de outro. É uma coisa mais... É uma técnica também, mas é uma técnica não tão óbvia quanto os melismas vocais que vêm do gospel e tal, que também estão influenciando muito essa nova geração, que aí já é uma coisa mais do instrumento, que volta para a coisa do dó de peito também, né? Que aí a coisa do volume, tanto faz se você canta forte ou canta fraco, você vai ser ouvido, né? Porque se canta forte, pega o microfone, se canta fraco, pega outro microfone, mas tanto faz. Hoje em dia, então, acabou que a gente está indo para uma coisa do cantor, essa coisa da questão do que é a música brasileira. Não, mas inicialmente, eu acho, aí que eu vou voltar lá, inicialmente teve um foco muito no cantor, no início, né? Você tinha lá aqui, por exemplo, de música instrumental, você tinha as bandas de chorinho e tal, você tinha os atabaques lá que rolavam, com um sentido mais religioso, às vezes, e você tinha lá os 8 batutas lá do Pixinguinha, tocando uma mistura de jazz com chorinho, com coisas desse jeito. Tinha um maestro que gravava esses sambas, que ele gravava quase tudo, e ele depois entrou para a Rádio Nacional. Eu não estou me lembrando o nome dele, que era um cara que fazia uns arranjos meio hollywoodianos. E esses cantores, eles gostavam muito desse tipo de coisa. E se sentiam muito desconfortáveis com arranjos que, por exemplo, o Pixinguinha fazia. O Pixinguinha fazia um troço mais quebrado, mais assim, mais jazzista, entendeu? E eles ficavam desconfortáveis. Né? Tinha uma coisa rítmica muito desconcertante. Exatamente. Então, aqui, se você for ver, você tem, por exemplo, você tem um jazz brasileiro de excelente qualidade, Vitor Assis Brasil e outros músicos. Se você fosse meter no meio dos gênios, né, você tem Guiberto, você tem Hermeto Pascoal, você tem um monte de coisas absurdas, né, que você vai entrando. Aí você vai para o outro lado, você vai ver lá o pessoal do Nordeste, né? O Seu Valença. O Seu Valença mistura Jackson do Pandeiro com rock, né, cara? Ele é exatamente isso. Se você for ouvir Jackson do Pandeiro, você isso aí é o Seu. É a mesma coisa. Novos Baianos foi totalmente transgressor também. Para mim, rock brasileiro é o Seu, Novos Baianos, e tantos outros, inclusive o pessoal do Clube da Esquina, né? Que eu acho que tem uma pegada rock bem forte. Uma influência inglesa, né? Sim, sim. Parece meio Beatles, né? Assim, meio... tem uma coisa bem forte da canção e do instrumental. Você vê o som imaginário, né? Sobre e mesmo os progressivos. Sobre o Clube da Esquina, assim, tem os tambores, né? Mas assim, a coisa da harmonia e os trens é uma coisa interessante. Quando na expansão ferroviária, Minas, né? Tantos minérios, né? O nome já diz. Então, foi uma grande leva de funcionários ingleses para a construção de ferrovia, que era a tecnologia inglesa, né? As catracas e tal. E junto sempre vem uns maestros, sempre vem a música junto, né? Então, especificamente, a expansão ferroviária de Minas Gerais foi um grande motivo para o Clube da Esquina ter influência de música inglesa. Tem uma coisa, os tipos de acorde e os vocais, é interessante. Sempre a música e a culinária, né? Assim, são as coisas assim mais... Tudo sofre influências, mas a impressão que eu tenho é que a música e a culinária, as influências geográficas e econômicas são mais rápidas, você identifica mais rapidamente. Sabe, 10 anos já, ou menos, já aparece um prato novo, um estilo, um ritmo novo. Hoje em dia, a música brasileira ela está num lugar interessante internacionalmente, porque ela chegou num lugar mainstream. Da figura da Anitta,
ela está num lugar de mainstream que a gente pode comparar com o momento da Bossa Nova no começo dos anos 60, que chegou no auge do mainstream com Frank Sinatra, que era o auge na época, né? Eu acho que o momento do lugar da música brasileira, vocês gostando ou não, chegou no lugar assim além do exótico, porque chegou num lugar assim de mainstream, de dinheiro grande mesmo. E é uma coisa totalmente... O foda é porque a música brasileira sempre tem um twist louco, cara. Você vê, antigamente, talvez num terreno um pouco mais restrito, mas ainda assim mainstream, ainda assim alcançando grandes plateias, o Sepultura, há 20 anos. Para quem não consome heavy metal, talvez não consiga mensurar o tamanho, né? Perceber a diferença estilística da pegada dos caras para uma banda alemã, uma banda sueca. Brasileiro tocando metal é diferente, cara. Antes de botar tambores indígenas, aí fica uma influência mais óbvia. Realmente, os caras estão usando o ritmo brasileiro, tá, não tem como negar. Antes disso, já era diferente, cara. Tem uma coisa do brasileiro de... É foda porque a gente já começa a entrar no terreno dos clichês e tal, né? Mas, assim, a invenção de você se virar com condições, assim... Pô, os instrumentos que os caras tinham nos anos 60 aqui, cara, estou conversando com o Rubão, Sabino. Cara, os instrumentos, porque não podia importação, né? Então, ou você tinha um instrumento que você trouxe de viagem e não te pegaram, ou você comprou de contrabandista, ou você tinha um instrumento nacional que tinha uns bons, mas a média era muito ruim, cara. Sim, de instrumento não conseguia afinar. Isso os elétricos, né? Os acústicos, não. Violão brasileiro e, porra, são foda. Mas os instrumentos elétricos, que era uma coisa... Talvez coisa pensando, fazer um negócio meio vagabundo, que só o jovem que compra... Aí já mistura com a questão... João Gilberto tocou com o Di Giorgio a vida toda, né? Mas Di Giorgio era um puta violão foda, cara. Até os anos 80. Acho que ainda tem uma divisão de luthier e tal, mas assim, era uma coisa que era fábrica, era produção em série, mas era uma coisa híbrida. O violão de MPB, o Di Giorgio autor. Cara, outro dia um amigo meu comprou um violão desses. Cara, é maravilhoso, ele comprou por um preço barato. Tem uma coisa da escola brasileira do violão que é foda, né, cara? Você vê as invenções do Villa-Lobos lá, o Villa-Lobos ele criou uma coisa totalmente empírica. O brasileiro tem uma coisa de sem medo de experimentar, né? Os exercícios de violão do Villa-Lobos, que são uma referência aí para qualquer estudante de violão do mundo, de qualquer país, vai ter que pegar aqueles... Né? Tem uma coisa técnica, porque ele tocava violão, o instrumento dela, que ele tocava em casa, tem uma coisa empírica de técnica do instrumento mesmo e é musicalmente interessante. Eu acho que uma coisa que a gente pode ver pela política brasileira, assim, eu acho que a maior característica para mim da música brasileira é surpresa. Ela sempre tem uma surpresa. Seja rítmica ou melódica ou tímbrica ou o assunto que está falando, eu acho que... Apesar de você ter um grande mar sereno aí no meio, onde navegam algumas pessoas, né, que são extremamente populares, como o Roberto Carlos, por exemplo, que é inegavelmente um enorme sucesso, né, e que repete o mesmo disco há mais de 30 anos. Né? Mas se você vai ver o estilo que ele canta, é diretamente... Você estava falando de Mário Reis, João Gilberto e Roberto Carlos. Você tem uma sequência aí, porque o Roberto Carlos ele continua cantando pra caralho. E eu acho o jeito que ele canta muito moderno, cara. Você pode não gostar do repertório dos discos mais recentes, assim, né, de algumas décadas, sei lá, né? Mas o canto dele, o estilo é muito brasileiro, cara. É muito típico e assim... Tem certas figuras que a gente se acostuma muito e às vezes se esquece de dar valor, porque a gente se acostuma, tá o Roberto Carlos aí, que nem, Gal Costa, por exemplo. Gal Costa, cara, a gente se esquecia, cara, o fenômeno da Gal Costa, fenômeno, porque assim, era uma inteligência de repertório, né, de com quem se associar, e tecnicamente era um timbre assim que não gastava ar, era uma emissão perfeita, afinação perfeita, divisão influenciada, mais uma influência de João Gilberto, e era uma coisa muito completa. Sim, você pode ter nas fases que você prefere, né? Eu prefiro a fase tal, prefiro a fase tal, mas aí quando morre uma pessoa dessa, a gente estava acostumado a ter isso aí do lado, assim, que é uma coisa muito rara, né? Não anda toda hora que aparece um artista assim. O Brasil tem uma coisa de, o mercado é muito tosco, é sempre muito monocultor, né? Agora é só isso, aí para tudo, fica só isso.
sabe, o dono de casa noturna ele tá cagando, a maioria, claro, não são todos, mas tem uma coisa do mercado de se o negócio é vender bebida. Não é uma coisa de apresentar um espaço de música. Isso é menos comum. Então, tem uma coisa do cenário. E uma coisa que é interessante... Sempre desmerecedor da situação do músico, blá, blá, blá. Mas quando você vê uma coisa... Quando você vê a gente de fora, olhando só para a música, sem estar dentro do mercado viciado, cheio de cartas marcadas e tal, quando você pessoa de fora e vê tipo, só a música, tem essas coisas absolutamente imprevisíveis, cara. Tem uma coisa assim, de repente, pô, de repente aparece um Villa-Lobos, cara. De repente aparece um Deodato, aparece um Yamandu, sabe? Tem umas coisas assim... E a Anitta, pô, é um fenômeno, cara. Porra, eu acho que ela canta pra caralho, eu acho foda o que ela tá fazendo, bicho. Eu acho do caralho. Tem a turma do arrasta corrente, né? O cara tá lá... Mas tem um povo aí que arrasta uma corrente, né, cara? Quando você pega aquele pessoal rançoso de conservatório e que fica se prendendo a Mário de Andrade, o que escreveu, não sei o que, de Guerra Peixe, não sei o que, saiu daí, não é mais brasileiro. João da Baiana é rap, é ou não é? João da Baiana com aquele pratinho ali cantando é rap, aquilo. Moreira da Silva é rap. Todo mundo mistureba geral, vale tudo, mistura isso com aquilo e foda. Agora é nunca mais. Cláudio Vigo e Carlos Pontual conversam sobre música e sobre tudo mais.